Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos à nossa aula de Teoria da Constituição e Direitos Humanos. Nesta aula, nós vamos nos dedicar ao estudo da primeira das ações do controle concentrado de constitucionalidade. Nós vamos tratar sobre a ação direta de inconstitucionalidade. Depois que nós realizamos um estudo detido sobre o controle de constitucionalidade, suas características, suas classificações e forma de realização no âmbito do ordenamento jurídico brasileiro, agora nós vamos aprofundar um pouco mais e vamos estudar cada uma das ações do controle de constitucionalidade, a iniciar pela ação direta de inconstitucionalidade. A ação direta de inconstitucionalidade ela está prevista no artigo 102 da Constituição da República e é regulamentada por uma lei federal, que é a Lei Federal 9868 de 1999. A ação direta de inconstitucionalidade é uma ação constitucional de procedimento especial que é um importante instrumento do controle concentrado de constitucionalidade no direito brasileiro e que tem como seu principal objetivo promover a retirada, promover a supressão do ordenamento jurídico de normas jurídicas e atos normativos federais ou estaduais contrários ao texto constitucional. É um importante instrumento que tem por objetivo preservar a força normativa, preservar a supremacia normativa, preservar a superioridade das normas constitucionais, em especial assegurando o respeito e a observância ao texto constitucional. Enquanto uma importante ação do controle concentrado de constitucionalidade, a ação direta de inconstitucionalidade tem o seu procedimento regulamentado pela Lei 9868, que irá prever todos os meandros de sua tramitação. Nós aqui nos ocuparemos mais no sentido de compreender como que essa ação ela é utilizada, quais são os efeitos da sua utilização e alguns aspectos essenciais sobre a ação direta de inconstitucionalidade e sua importância para o controle de constitucionalidade. Uma primeira questão que nós devemos destacar é acerca do cabimento da ação. Afinal de contas, quando será possível propor a ação direta de inconstitucionalidade? Nos termos do artigo 102 da Constituição da República e da própria Lei 9868, a ação direta de inconstitucionalidade será cabível toda vez que eu me deparar com uma norma jurídica ou um ato normativo federal ou estadual que contrarie o dispositivo constitucional. Uma norma jurídica ou um ato jurídico federal ou estadual que seja contrário a uma norma constitucional. Então, toda vez que isso ocorrer, será possível a utilização da ação direta de inconstitucionalidade como forma de promover a retirada, a supressão daquela norma ou ato normativo contrário à Constituição através da declaração da sua inconstitucionalidade. Só que quando nós falamos do sistema do controle concentrado, é importante destacar que não é toda pessoa que detém legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade, ou as demais ações do controle concentrado, como a ação declaratória de constitucionalidade ou como a arguição de descumprimento de preceito fundamental. A nossa Constituição da República restringe a legitimidade ativa a algumas pessoas ou a alguns órgãos, conforme expressa a disposição contida no artigo 103 da Constituição da República. O nosso Constituinte originário reservou a legitimidade e a competência para propositurar esta ação de alguns poucos legitimados, de alguns poucos escolhidos que poderão deflagrar, que poderão dar início ao controle concentrado de constitucionalidade. E são eles os nove legitimados previstos no artigo 103 da Constituição da República. Dentre os legitimados, nós vamos perceber que estão o presidente da República, a mesa do Senado, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa,
o governador do Estado ou do Distrito Federal, a mesa das Assembleias Legislativas, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB, o partido político com representação no Congresso Nacional, desde que ele tenha pelo menos um representante exercendo o mandato, e as entidades de classe, sindicatos e associações de atuação e representação em âmbito nacional. Quando nós olhamos os legitimados para propor a ação direta de inconstitucionalidade, nós logo percebemos que nós, cidadãos comuns, não temos legitimidade, portanto, para deflagrar o controle de constitucionalidade concentrado. Isso nos indica que nós só podemos solicitar a realização do controle de constitucionalidade através do controle difuso, através do meio de defesa, através do controle incidental que pode ser realizado mediante a propositura de qualquer ação, na qual seja requerido que seja declarada a inconstitucionalidade incidental de uma determinada norma jurídica ou de um determinado ato normativo. Então fica claro que nós, os cidadãos comuns, não podemos dar início ao controle concentrado de constitucionalidade. Nós não podemos propor essas ações perante o Supremo Tribunal Federal, porque não temos legitimidade para tanto. Agora, quando nós falamos sobre a legitimidade para a propositura da ação de inconstitucionalidade, é necessário observar que a doutrina e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal irão classificar os legitimados a partir da espécie de legitimidade que cada um deles possui. E essa classificação vai subdividi-los em dois grupos: aqueles que detêm a denominada legitimidade universal e que, portanto, podem propor ações diretas de inconstitucionalidade sobre qualquer norma para questionar a constitucionalidade de qualquer norma jurídica ou qualquer ato normativo, e aqueles que terão apenas a denominada legitimidade temática. Para estes, a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, ela está condicionada a que ele demonstre que aquela norma jurídica ou ato normativo impugnado tem pertinência com os seus interesses. É necessário que ele demonstre interesse de agir. É necessário que demonstre que aquela norma jurídica ou ato normativo impugnado, de algum modo, interfere na esfera dos seus direitos, interesses ou prerrogativas ou de seus representados, no caso das associações, entidades de classe e sindicatos. Quando nós fazemos uma leitura dos legitimados a propor a ação direta de inconstitucionalidade, nós vamos perceber que nós temos ali como legitimados universais o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara de Deputados, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, o Procurador-Geral da República e, de acordo com mais entendimento do Supremo Tribunal Federal, o partido político com representação no Congresso Nacional. Todos estes têm o que nós denominamos de legitimidade universal e, portanto, podem propor ações diretas de inconstitucionalidade sobre qualquer tema para questionar a constitucionalidade de qualquer norma jurídica ou ato normativo federal ou estadual que sejam incompatíveis, que sejam contrários ao texto constitucional. Por outro lado, o governador do Estado, a mesa da Assembleia Legislativa do Estado, as entidades de classe, sindicatos e associações de representação nacional, esses necessariamente deverão demonstrar a pertinência temática de sua atuação. Demonstrar, como eu disse, que aquele ato normativo ou aquela norma jurídica federal ou estadual, incompatível com a Constituição, afeta a sua esfera de direitos e, portanto, demonstrar o seu interesse de agir. Então é importante nós sabermos essa classificação, até mesmo para sabermos se há uma determinada entidade de classe, se uma determinada associação, se um determinado governador, se uma determinada mesa da Assembleia Legislativa pode ou não propor a ação direta de inconstitucionalidade. Uma outra questão que é muito interessante e deve ser destacada é que estas pessoas arroladas pelo artigo 103, de acordo com jurisprudência dominante
no âmbito do Supremo Tribunal Federal, elas não dependem de capacidade postulatória. Isso significa que a petição, que é exordial da ação direta de inconstitucionalidade, não necessita estar assinada por um advogado, basta que ela esteja assinada por quem é legitimado. Obviamente que no caso da mesa das casas legislativas, no caso do Conselho Federal do AB, no caso do Procurador-Geral da República, essa capacidade postulatória ela acaba sendo atendida perfeitamente, porque no caso do Conselho Federal do AB, o presidente é advogado. No caso do Procurador-Geral da República, ele tem capacidade postulatória reconhecida pela lei. A única dúvida que fica é acerca do presidente da República e do partido político. Porque as mesas das casas legislativas têm os seus procuradores gerais, que também podem assinar a exordial. Mas, de acordo com o entendimento assentado no Supremo Tribunal Federal, não é exigível a capacidade postulatória para estes legitimados do artigo 103. Outra questão interessante também é que, uma vez proposta a ação direta de inconstitucionalidade, se por acaso aquele que a propôs perder a legitimidade, porque deixou de ser presidente, porque deixou, por exemplo, o partido deixou de ter representatividade no âmbito do Congresso Nacional, a perda da legitimidade superveniente não faz com que haja prejuízo ao regular tramitação da ação direta de inconstitucionalidade. Agora, quando nós falamos sobre as entidades de classe e os sindicatos, é importante também deixar claro que o Supremo Tribunal Federal estabeleceu alguns requisitos para que elas possam propor as ações diretas de inconstitucionalidade. No caso das entidades de classe de âmbito nacional, é preciso que ela demonstre que ela tem atuação em pelo menos 9 estados da federação, o que demonstraria uma atuação transregional, uma atuação para além dos limites de um território de um único estado. No caso da representação sindical, é importante nós lembrarmos que a confederação sindical ela deve estar organizada em pelo menos 3 federações no âmbito dos estados da federação, como, por exemplo, a Federação Nacional das Indústrias, a Federação Nacional do Comércio e outras tantas que terão legitimidade ativa para propor a ação direta de inconstitucionalidade. Agora, quando nós propomos uma ação direta de inconstitucionalidade, nós já vimos que ali nós inauguramos o chamado controle concentrado de constitucionalidade, que na verdade é um processo objetivo. E por que ele é denominado de processo objetivo? Porque aquela ação ela não diz respeito a uma pessoa em si, a um caso concreto. Ali haverá uma análise abstrata da compatibilidade de uma norma jurídica ou um ato normativo federal ou estadual, supostamente contrário ao texto constitucional. E não é por outro motivo que, nos termos do artigo 3º da Lei 9868 de 1999, já na petição inicial, o autor da ação direta de inconstitucionalidade, ele deverá demonstrar qual dispositivo da lei ou do ato normativo está sendo impugnado e os motivos jurídicos que indicam a sua inconstitucionalidade, deverá formular o pedido com as suas especificações. Em especial, deverá formular o pedido para que aquele dispositivo, daquela norma jurídica ou daquele ato normativo, seja declarado inconstitucional, porque incompatível com o texto constitucional. Se porventura, quando da distribuição da ação direta de inconstitucionalidade for verificado que falta algum elemento obrigatório, o relator, ministro do STF, deverá intimar o autor da ação para emendar a exordial e complementá-la de modo a evitar que ela seja indeferida de plano. A ação direta de inconstitucionalidade ela tem uma característica que é muito importante, que é justamente o fato dela ter uma causa de pedir aberta. O que significa a denominada causa de pedir aberta no âmbito das ações do controle de constitucionalidade? Quando nós falamos que a ação tem uma causa de pedir aberta, nós estamos querendo dizer que a partir do momento em que alguém propõe uma ação direta de inconstitucionalidade, questionando a constitucionalidade de um determinado dispositivo, com base em determinados fundamentos, é perfeitamente possível que o Supremo Tribunal Federal
ele aprecia a constitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo como um todo, e não apenas daquele dispositivo, daquela norma imputada como supostamente inconstitucional. Justamente porque a causa de pedir nas ações do controle de constitucionalidade é uma causa aberta. E observe que o Supremo Tribunal Federal pode analisar a constitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo e pode vir a declará-lo inconstitucional, inclusive com fundamentos diversos, apoiando-se em argumentos e fundamentos diversos daqueles que foram aduzidos na exordial, aqueles que foram apresentados pelo autor da ação. Isso significa que, quando há propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal é chamado a analisar a constitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo perante todo o ordenamento jurídico, e não apenas baseando-se nos argumentos trazidos pelo autor da ação. Isso se justifica porque nós estamos diante de um controle abstrato de constitucionalidade, um controle que é feito independentemente de um caso concreto. E se aquela decisão terá efeito erga omnes, conforme nós já falamos, é importante que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar a constitucionalidade daquela norma jurídica ou daquele ato normativo, o faça de forma geral, avaliando todas as normas constitucionais e todos os argumentos possíveis para concluir pela sua constitucionalidade ou pela sua inconstitucionalidade. E isso fica muito claro em várias decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, que reconhecem que não se aplica às ações do controle de constitucionalidade concreto, em especial a ADI, que nós vimos aqui agora, não se aplica a elas o princípio da adstrição, da correlação ou da congruência, segundo os quais o juízo estaria limitado à causa de pedir e aos pedidos. Não. A partir do momento que o Supremo Tribunal Federal é instado a se manifestar sobre a constitucionalidade de uma determinada norma jurídica ou ato normativo, ele poderá fazer, inclusive, de outros dispositivos não impugnados. Até mesmo porque nós já vimos acerca da possibilidade da chamada declaração de inconstitucionalidade por ricochete, por via reflexa, por consequência ou por arrastamento. O Supremo Tribunal Federal pode declarar inconstitucionais outras normas jurídicas ou outros atos normativos ligados, vinculados, correlacionados ou de cujo fundamento extraiam de uma norma, daquela norma que será declarada inconstitucional. E é isso que nós chamamos de inconstitucionalidade por via reflexa, ou por ricochete, ou por consequência, ou por arrastamento ou por atração. São nomes sinônimos que designam o mesmo fenômeno, a possibilidade que o Supremo Tribunal Federal, diante da causa aberta de pedir na ação direta de inconstitucionalidade, declare a inconstitucionalidade de todos os dispositivos relacionados àquele artigo, àquele dispositivo impugnado, desde que com ele relacionados, desde que neles fundamentados. Outra questão importante ser destacada é a possibilidade que na ação direta de inconstitucionalidade eu cumule pedidos, no sentido de que o Supremo Tribunal Federal declare a constitucionalidade de mais de um dispositivo, ou inclusive declare a constitucionalidade de alguns dispositivos e declare a inconstitucionalidade de outros dispositivos. O que se deve perceber é que quando nós estamos falando do controle concentrado de constitucionalidade e há a propositura de uma ação direta de inconstitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal é instado a analisar a constitucionalidade daquela norma ou daquele ato normativo federal ou estadual. E ao ser instado a se manifestar, o Supremo Tribunal Federal pode concluir tanto pela constitucionalidade quanto pela inconstitucionalidade. E isso é o que nós denominamos de caráter dúplice da decisão do Supremo Tribunal Federal. O caráter dúplice do controle de constitucionalidade. Uma vez que o Supremo Tribunal Federal pode concluir tanto pela constitucionalidade quanto pela inconstitucionalidade. Isso tanto na ação direta de inconstitucionalidade, quanto na ação declaratória de constitucionalidade, quanto na arguição
de descumprimento de preceito fundamental. Uma outra questão importante de ser dita sobre a ação direta de inconstitucionalidade é sobre o seu procedimento. Como será o procedimento, professor? Como tramita uma ação direta de inconstitucionalidade? Os principais passos de uma ADI estão disciplinados pela Lei 9868. A ação será elaborada, será protocolada e distribuída perante o Supremo Tribunal Federal. Quando distribuída no Supremo Tribunal Federal, ela será designada, distribuída a um ministro relator, que será o relator daquela ação. Quando esse ministro receber a exordial, ele vai verificar se ela preenche todos os requisitos, ele vai fazer uma leitura atenta do seu conteúdo. Se eventualmente tiver algum requerimento de liminar para suspender a eficácia de uma norma jurídica, porque supostamente inconstitucional, ele vai apreciar esse pedido de liminar e logo após ele vai intimar aquelas autoridades coatoras, aquelas autoridades responsáveis pela elaboração do ato impugnado para prestar informações. Paralelamente, ele vai intimar o advogado-geral da União para promover a defesa do ato impugnado no prazo de 15 dias. O advogado-geral da União vai atuar como curador da constitucionalidade daquela lei ou daquele ato normativo, seja ele federal ou estadual, e que está sendo objeto de impugnação. Porque, conforme nós já vimos, todas as normas jurídicas e atos normativos vigentes na ordem jurídica brasileira, eles têm uma presunção relativa de constitucionalidade. E, desta forma, o advogado-geral da União atuará como defensor desta presunção relativa de constitucionalidade. Depois de prestadas informações pela autoridade responsável por ter emanado aquele ato impugnado, depois de ouvido o advogado-geral da União no prazo de 15 dias, o qual atuará como defensor da constitucionalidade daquela norma jurídica ou ato normativo impugnado, o ministro relator vai intimar o Procurador-Geral da República, desde que, obviamente, ele não tenha sido o propositor da ação. Porque se ele propôs a ação, não faz sentido ouvi-lo. Nesta hipótese, o Procurador-Geral da República será ouvido na condição de custos legis, na condição de fiscal da lei e da ordem jurídica. Irá manifestar a sua opinião, irá dar o seu parecer sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela norma jurídica ou ato normativo impugnado. Percebam bem a importância do papel do Ministério Público, que é no sentido de opinar, de manifestar a sua visão acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade daquela norma jurídica ou ato normativo federal ou estadual. É importante destacar que, após ouvidos todos esses sujeitos processuais, todos esses atores processuais, é possível que no curso da tramitação da ação direta de inconstitucionalidade, terceiros interessados, organizações da sociedade civil, expertos interessados na resolução da causa, possam requerer ao ministro relator a sua habilitação na condição de amicus curiae. O amicus curiae, que traduzido para o português significa amigo da corte, é uma pessoa com conhecimentos técnicos, científicos, ou cuja vivência lhe proporcione uma experiência única, capazes de contribuir para o debate, para as discussões em torno e acerca da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade daquela norma jurídica ou ato normativo impugnado. Então, por exemplo, nós tivemos a discussão sobre a constitucionalidade da lei de cotas no Brasil. A salvaguarda de cotas raciais a pessoas. Na época, organizações da sociedade civil, do movimento negro, do movimento racial, se habilitaram como amicus curiae para contribuir com o debate, para poder externar as suas opiniões. Da mesma forma como quando tivemos a discussão da legalização do aborto, da interrupção da gestação do feto anencefalo, organizações médicas, de enfermeiros, da saúde, de direitos à vida, religiosas, se habilitaram como amicus curiae para poder participar daquele debate e discutir a constitucionalidade ou inconstitucionalidade
da legalização da interrupção da gestação do feto anencefalo. É importante destacar que a participação do amicus curiae, ela pode se dar de duas formas. Ela pode se dar por solicitação do relator, que entender necessário ouvir pessoas com conhecimentos específicos, peritos, expertos, mas ela também poderá se dar por provocação dos interessados. Organizações da sociedade civil ou pessoas que detenham um saber único, um saber específico, podem requerer ao ministro a possibilidade de participar, contribuindo com os debates, apresentando suas opiniões, apresentando seus estudos, de modo, pessoal, a tornar aquela decisão a mais democrática possível, de modo a permitir a participação daqueles que serão afetados pelo provimento jurisdicional, tornando estas organizações da sociedade civil, esses expertos, que podem ser pessoas físicas, partícipes do processo de construção daquele provimento jurisdicional. Depois de ouvido todos esses atores sociais, o ministro relator irá solicitar a designação de uma sessão de julgamento, da qual deverão participar, no mínimo, 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. A sessão de julgamento da ação direta de inconstitucionalidade, ela depende da presença de, no mínimo, 8 ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma vez que a decisão que declara inconstitucionalidade, ela precisa contar com pelo menos 6 votos pela inconstitucionalidade, que são a maioria absoluta dos membros do Supremo Tribunal Federal, que é composto por 11 ministros. A partir do momento que designa a data de julgamento, o Supremo Tribunal Federal, o presidente do Tribunal, colocará aquele julgamento em pauta e os demais ministros proferirão os seus votos durante a sessão de julgamento. Veja que a prestação de informações, que será determinada pelo relator àquela autoridade ou pessoa responsável por emanar o ato, ela deverá ocorrer no prazo de 30 dias. A resposta do advogado-geral da União ocorrerá no prazo de 15 dias. E o advogado-geral da União só pode deixar de promover a defesa da constitucionalidade do ato impugnado se ele demonstrar que o Supremo Tribunal Federal tem precedentes em casos análogos pela sua inconstitucionalidade. Nessa hipótese, ele poderá deixar de promover a defesa do ato impugnado. A atuação do Procurador-Geral da República, como eu disse, é na condição de custos legis, é na condição de fiscal da lei e da ordem jurídica. Muitos costumam dizer que, no âmbito das ações do controle de constitucionalidade, não seria admissível a instrução probatória, a produção de provas, perícias, esclarecimentos. Isso não é uma verdade. Nos termos do artigo 9º da Lei 9868, ela prevê a possibilidade que o relator, caso a causa seja complexa, caso ele exija esclarecimentos técnicos, ele poderá determinar a realização de perícias, convocar expertos, determinar a realização de audiências públicas para formar o seu livre convencimento motivado, para ser esclarecido sobre circunstâncias indispensáveis ao correto julgamento da causa. É perfeitamente possível, no bojo das ações do controle de constitucionalidade, inclusive da ADI, a concessão de medidas liminares para suspender a eficácia daquela lei ou daquele ato normativo que está sendo impugnado. Justamente, pessoal, para evitar que ele possa eventualmente produzir efeitos e causar consequências jurídicas nefastas. Isso é perfeitamente possível. E competirá ao ministro relator analisar o pedido de liminar, que posteriormente deverá ser apreciado pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. Porque, de acordo com a legislação vigente, a suspensão da eficácia de leis ou atos normativos inconstitucionais em sede de tutela de urgência deve ser feita pelo órgão colegiado, em que pese na prática, muitas das vezes, se ocorrer apenas mediante uma decisão monocrática. E, para finalizar, nós precisamos compreender os efeitos da decisão proferida em sede de ação direta de inconstitucionalidade. Conforme nós já discutimos, em se tratando de uma ação do controle concentrado de constitucionalidade,
A decisão proferida na ADI, que conclua pela constitucionalidade ou pela inconstitucionalidade, ela terá efeito, primeiro, erga omnes, vinculará a todos, seja ao poder público, seja aos particulares. Ela produzirá efeito em relação a todos e terá, em regra, efeitos retroativos, que declararão a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade daquela norma jurídica ou ato normativo federal ou estadual desde a sua origem. E como eu disse, essa decisão tem um caráter dúplice, porque no controle de constitucionalidade é possível que o Supremo Tribunal Federal conclua tanto pela constitucionalidade quanto pela inconstitucionalidade. Mas é importante lembrar que existe a possibilidade que haja a modulação dos efeitos na decisão do controle de constitucionalidade. Conforme eu disse a vocês, é possível que eu modifique os efeitos temporais da decisão. Não há abrangência. A abrangência será sempre erga omnes. Mas existe a possibilidade de que, mediante o voto de 2/3 dos ministros do STF, desde que hajam razões de insegurança jurídica e desde que presente um relevante interesse social, os ministros do Supremo Tribunal Federal podem estabelecer que aquela decisão que concluir pela inconstitucionalidade, ela terá efeitos apenas da decisão em diante, efeitos ex nunc, ou terá efeitos, inclusive, futuros, como forma de garantir a estabilidade e a segurança das relações jurídicas. Às vezes, essa modulação pode parecer algo estranho, porque você fala, professor, mas você mesmo disse que a inconstitucionalidade indica que aquela norma jurídica ou ato normativo nunca poderia ter produzido efeitos. Ela nunca poderia ter existido porque ela foi criada, ela foi elaborada em inobservância, contrariando o texto constitucional. Mas, nesse caso, a necessidade da modulação dos efeitos, por vezes, advém de um risco de se promover um mal maior à sociedade, decorrente de uma insegurança jurídica ou de um relevante interesse social. E a decisão proferida no controle de constitucionalidade, a decisão proferida na ADI, ela somente é suscetível de ser questionada por embargos de declaração, desde que presente uma omissão, uma contradição ou uma obscuridade na decisão. Não há decisão capaz de questionar o mérito da decisão. Não existe algum recurso que permita a revisão da decisão, apenas o recurso de embargos de declaração para sanar obscuridades, omissões ou contradições. Esta é a ação direta de inconstitucionalidade. Sem sombra de dúvidas, uma das ações mais importantes da ordem jurídica brasileira, que justamente é um instrumento do controle de constitucionalidade concentrado e cujo principal objetivo é extirpar, é suprimir do ordenamento jurídico normas jurídicas ou atos normativos federais ou estaduais contrários à Constituição da República ou, no caso do controle de constitucionalidade que é realizado perante os tribunais de justiça dos estados, tendo como paradigma a Constituição estadual, será de normas jurídicas ou atos normativos estaduais ou municipais contrários à Constituição do Estado. Observe que não é cabível a ação direta de inconstitucionalidade para questionar a constitucionalidade de lei municipal face à Constituição da República, salvo em hipóteses excepcionalíssimas, salvo quando nós estivermos diante de uma clara afronta direta à Constituição da República, o que é mais difícil de ser demonstrado no caso concreto. Então, eu desejo a todos vocês bons estudos, ótimas reflexões e até mais, pessoal. Tchau, tchau.